Estamos abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quer que ele responda a sua dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo, no nosso inbox ou mande por um e-mail para autoacademico@gmail.com. Certo, professor? Certíssimo, Lari. Vamos esclarecer as dúvidas dos nossos seguidores, dos entusiastas e, claro, dos guerreiros das oficinas. Se você quer apoiar o nosso trabalho aqui de levar informação ao mercado, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e principalmente se inscreva no canal Autoacadêmico. Isso dá uma força enorme para a gente continuar nessa luta. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, correia banhada em óleo. Vamos primeiro falar de um motor que deu problema aqui com o nosso amigo Eric Henrique de Almeida. O professor tem uma Tracker 1.0 turbo, cuja correia perdeu os dentes. A GM fez o reparo substituindo diversas peças do motor. Após o reparo, na primeira partida do dia, com o ar-condicionado ligado, uma carga a mais no motor, evidentemente, o RPM oscila bastante e demora a estabilizar, caindo para cerca de 300 RPM. O carro trepida, balança, após 5 minutos estabiliza em 800 RPM e não ocorre mais a falha. O ar-condicionado, ele funciona muito bem, gela bastante a todo momento. Depois de alguns meses, a falha evoluiu. O RPM passou a oscilar bastante e o motor passou a apagar, a morrer. Na segunda partida, entretanto, ele oscila e depois estabiliza. Professor, é possível dar uma dica de diagnóstico num cenário desse? Olha, Eric, diagnóstico com tão pouca informação, sem um escaneamento, é complicado, é difícil. Eu vou tentar te dar uma direção. Em primeiro lugar, como esse motor foi reparado pela General Motors, por uma concessionária, eu estou pressupondo que a parte mecânica, sincronismo, vedações de câmara de combustão estão impecáveis. Inclusive, ele mandou uma mensagem para a gente depois dizendo que o motor voltou, né, com esses sintomas sendo apresentados, ele voltou para a oficina e o motor foi verificado o ponto dele de sincronismo e o ponto estava ok. Perfeito. Pelo que você está relatando, tudo aponta na direção de que a central de gerenciamento eletrônico do motor não está sendo informada devidamente do funcionamento do ar-condicionado. O ar-condicionado aplica a carga, mas a central de gerenciamento não é informada e não consegue fazer as correções. Olha, minha recomendação é a seguinte: leve esse veículo num especialista em alimentação por injeção eletrônica, pede um escaneamento completo e um diagnóstico elétrico e eletrônico desse sistema. Tem muita interação hoje da eletrônica com a mecânica, muitas interações entre sistemas que antigamente não eram comuns, tem que ser tudo avaliado, né? Com absoluta certeza. E lembrando que scanner não conserta carro sozinho, o scanner ele dá a direção para você seguir. Não é só passar o carro no scanner, a peça que aponta lá é onde está sendo manifestado o sintoma. Exatamente, é onde está o sintoma, pode não ser a causa. A próxima dúvida é do Rodolfo, ele mandou 2 perguntas para a gente. Professor, qual a economia de combustível ou rendimento de uma correia dentada de sincronismo banhada a óleo de motores de combustão interna em relação à tradicional correia dentada de sincronismo seca? Nós sabemos, por uma informação da Ford, que no caso dos motores Ford, simplesmente a aplicação da correia banhada em óleo garante 1% de economia em relação ao sistema de corrente, mas isso é uma referência do Ford, né? Isso são palavras desta montadora com relação a essa série de motor. Nada se pode afirmar com relação aos outros. Além do mais, Rodolfo, eu tenho muita parcimônia, eu posso dizer até um pé atrás, quando eu falo a respeito de consumo de veículo. O consumo de um veículo é o resultado da interação de vários fatores: tipo de combustível, qualidade do combustível, estado de manutenção do veículo, trajeto, forma de dirigir e até mesmo o carregamento do veículo. Ou seja, não dá para se tirar uma conclusão precisa de que um sistema de distribuição mecânica vá influenciar tanto assim, mas
se a Ford está dizendo, se ela bate o martelo com relação ao motor dela, não sou eu que vou discutir. E aqui a gente está considerando motores downsizing, é interessante a gente comentar também que quando as montadoras fazem um projeto desse, elas na verdade aplicam um pacote de soluções e se importam mais com a soma desse pacote como um todo, dessas soluções como um todo, para ver o resultado. A correia banhada em óleo, ela no caso, falando aí dos motores Ford, EcoBoost, que é a referência, a única referência numérica que a gente tem para citar aqui no programa, faz parte de um conjunto de outras soluções dentro daquele motor, dentro daquela tecnologia, que vão proporcionar uma economia de combustível maior. Na verdade, não exatamente economia de combustível, mas diminuição de emissão de poluentes e diminuição de ruído, que são os dois fatores reais que as montadoras se preocupam no caso dos motores downsizing e que trazem como efeitos colaterais positivos aí a maior economia de combustível e a maior potência. Então, só a correia banhada em óleo, não dá para a gente falar que só ela resolve o caso, né? Não, eu não tenho condições técnicas de afirmar isso com certeza. A segunda dúvida do Rodolfo é, considerando que o Brasil é um país em que se vende combustível adulterado, no caso gasolina adulterada com solventes e etanol com água e metanol, e este prejudica os aditivos do óleo do motor, no caso o combustível adulterado, sendo que a integridade do óleo é essencial para uma boa vida útil do motor, então a referida correia dentada sincronizadora banhada a óleo poderia sofrer algum dano devido ao uso do combustível batizado e a sua interação com o lubrificante? Rodolfo, excelente pergunta. Eu adoro esse tipo de pergunta. Sim, a sua dúvida tem procedência técnica, sim. Eu não conheço a formulação desses aditivos que são aplicados nos lubrificantes para motores com correia banhada a óleo. Eu não conheço a fundo essas formulações. Então eu não tenho condição de dizer exatamente o que a aplicação de um solvente ou de um álcool em excesso ou de qualquer outro contaminante vai provocar na carga de aditivos. Mas com certeza, se for em quantidades muito grandes, pode prejudicar sim. Próxima dúvida do Sérgio Alves. Professor, boa noite. Tenho um Toyota Yaris 2020 inautorizado. Eles colocam óleo 5W30 semi-sintético. Se eu pôr óleo 5W30 sintético, não seria melhor? Olha, Sérgio, a princípio você tem que seguir a recomendação do manual, ou seja, a recomendação de fábrica. O que diz a fábrica? A fábrica diz que você deve utilizar no Yaris óleo genuíno Toyota 5W30 com classificação de desempenho API-SN ou superior. Só. Mais nada? Mais nada. E o SAC, a CEA, nada? Nada. E o que nosso amigo está querendo usar? E ele está querendo utilizar um 5W30 sintético ao invés do semi-sintético. Perfeito. Só que o semi-sintético original Toyota, ele tem API SP, que é superior à classificação SN, e equivalente a USAC GF6, ou seja, é um óleo superior ao indicado em manual, mesmo sendo semi-sintético. Então, se não há restrição no manual, não há. E o manual diz API SN ou superior e não tem nenhuma complementação, nada. Então, a princípio, não haveria restrição. Mas no mercado fica falando que óleo semi-sintético é pior do que o sintético. É obrigatoriamente verdade? Não, senhor. O que acontece é o seguinte, o que é uma base semissintética? Uma base semissintética é uma base formada por óleo mineral e óleo sintético. O óleo sintético ele é utilizado como um aditivo para melhorar a base mineral. Mas isso não quer dizer que ele tenha qualidade inferior. Em relação ao sintético, ele vai precisar um pouco mais de aditivação, mas o desempenho, não necessariamente. Uma base semissintética, devidamente aditivada, vai ter um desempenho inferior de um sintético puro, de uma base sintética pura. Regis, olá, gosto muito dos vídeos de vocês. Eu tenho a ferramenta da Lubrizol Online que oferece um gráfico aranha sobre o desempenho dos lubrificantes. Notei que esse gráfico aranha da norma Volkswagen 50800
tem uma cobertura excelente para todos os quesitos. Meu Nissan diz no manual para utilizar API SN e o SAC GF5. Mas eu comprei um óleo em que o gráfico da Volkswagen cobre o gráfico da API e o SAC juntas. Comprei um óleo que atende 508, mas não cobre a USAC. Será que isso pode ser um problema, professor? Olha, Regis, eu entendi que você consultou essa ferramenta da Lubrizol. A Lubrizol é um dos maiores fabricantes de aditivo para lubrificante do mundo. Respeitadíssima. Eu não conheço essa ferramenta, mas eu estou entendendo que você consultou um óleo da Volkswagen que aparentemente cobre as especificações API e o SAC dessa exigência da Nissan. Então, teoricamente, esse lubrificante da Volkswagen deveria atender ao Nissan. A minha pergunta é a seguinte: o lubrificante Nissan não tem nenhuma aprovação de fábrica no manual? Porque o que faz o filtro fino da escolha do lubrificante é o quê? A aprovação de fábrica. Então, neste sentido, por falta de informação, como eu não sei se esse seu modelo específico de Nissan exige alguma aprovação de fábrica no lubrificante do motor, eu não vou recomendar. Como a gente não sabe também qual óleo VW508 que você comprou, também a gente não consegue consultar a ficha técnica dele disponível. Então, se você quiser que a gente dê mais detalhes, por favor, deixa aqui nos comentários mais especificações sobre qual óleo que a Nissan recomenda e qual você comprou. Pode ser que sejam compatíveis, pode, mas pode ser que não sejam, né? Então, mas como a gente não teve essas informações, a gente não conseguiu se aprofundar mais na pesquisa. Agora, professor, vamos variar um pouquinho? Vamos fazer umas perguntas sobre moto? Vamos? Lubrificante de moto. Apache Motos. Na questão dos óleos, o mais difícil é que muitas montadoras não especificam o óleo no manual, principalmente os importados. Talvez só eles. Lá eles colocam uma faixa de temperatura na qual consideram diferentes viscosidades. Outro problema, para mim o pior, é que muitas montadoras que indicam óleo colocam ele de uma forma tão específica que somente uma marca atende. Claro, isso é de propósito porque é uma parceria comercial. E quando acaba a parceria, muda tudo aparentemente sem ser um problema. A Honda Motos fez isso, mudou a indicação do móvel 20W50 pelo 10W30. Nesse tempo já mudou de especificação API e de marca de vazamento do óleo, agora chamado Honda. Quando o veículo tem já uma idade, né, já tem uma rodagem aí considerável, sendo o veículo carro, moto, enfim, e a montadora muda a especificação do óleo, isso cria um impacto no mercado, principalmente para o proprietário, porque essa informação às vezes não chega, né? Isso é verdade. Eu já passei por isso, sabe com quem? Com quem? O Alfa Romeo. Opa, olha ele aí de novo. O Alfa Romeo. Pergunta se eu encontro semissintético 20W50, que era, na época, o especificado para ele. Não tem mais. Já era. Não tem mais. Então, lamentavelmente, isso às vezes pode ocorrer. O que também ocorre com muita frequência é que as montadoras substituem um determinado lubrificante por outro superior, que deveria cobrir o anterior. Mas, para a gente ter certeza disso, a gente tem que consultar o fabricante diretamente. Próxima dúvida do Davidson Nobre. Professor, nas motocicletas em que não há normas específicas de cada fabricante, uso o lubrificante de maior API, SN ou SP, ou o do API recomendado pelo fabricante e do lubrificante? No caso, quando ele recomenda um SM, por exemplo. Não havendo imposição de aprovação de fábrica, não havendo imposição de uma outra norma, por exemplo, a USAC, ou outra qualquer, a CEA,
que restrinja mais ainda a escolha do lubrificante, sim, você pode, em tese, optar por um lubrificante API superior. Professor, nosso amigo Alex Gerudi voltou. Professor, a partir de quanto tempo podemos começar a ter problemas em um veículo que fica muito parado? Minha motocicleta fica parada em torno de 30 dias, porém, ao ligá-la, percorro no mínimo 500 quilômetros em torno de 4 horas de uso. Poderíamos considerar uma degradação maior de um lubrificante à base de éster higroscópico nessas condições em comparação a um outro lubrificante sem esse componente? O Alex me bota uns problemas na mão que eu gosto de discutir. Obrigado por participar do nosso canal. Alex, o negócio é o seguinte. As boas práticas dizem que um lubrificante usado, está dentro do cárter, deve ser trocado, se não for por quilometragem, entre 6 meses e 1 ano. Um lubrificante mineral ou um lubrificante de base sintética. O uso de éster, de lubrificantes com ésteres, é uma coisa relativamente nova. E sim, o éster é higroscópico, sim, o éster é mais sensível a determinados solventes, a determinados ataques de oxigênio. O que pode acontecer? Não sei ainda. É preciso consultar o fabricante do lubrificante para se saber quanto tempo ele degrada após aberto, após ser utilizado. Pessoal, por enquanto é isso. Se você quer que o professor responda a sua pergunta, deixa aqui nos comentários do vídeo, no nosso inbox ou mande para o e-mail autoacademico@gmail.com. Até a próxima!